Oi, gente, estudando hoje, né, a colocação pronominal. Muito legal a gente estudar esses pronomes, né? Porque muitas vezes a gente fala à toa, né? A gente não observa as colocações desses pronomes. Na fala é aceitável, mas na hora da escrita, né? E tá chegando a hora que vocês vão ter que se cobrar um pouco mais para que vocês não tenham essa dúvida toda na hora de escrever. Então, a colocação pronominal ela é muito exigida na redação, tá bom, gente? Então, vamos ficar bem atento a essa aula de colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquo-átonos ocupam na frase em relação ao verbo que se refere. Veja, amo-te, te amo. Amo-te, te amo. Tem o verbo amar, amo, e o pronome apareceu depois. Mas na grande maioria das vezes a gente aqui, né? Te amo. O pronome vem antes do verbo. E aí, né? Um ponto de interrogação aí, né? Nessa colocação. Então, quais são os pronomes oblíquo-átonos que nós vamos estudar, né? Os pronomes oblíquos, eles podem ser retos, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Então, quem são os pronomes oblíquo-átonos referente ao eu, me, tu, ti, ele, terceira pessoa do singular, se, lhe, o, a, nós, nos, vós, vos, eles, se, lhes, os, as. Então, nós vamos ficar atentos a essa colocação pronominal desses pronomes aqui, quando vem antes, depois ou no meio do verbo. Ok, gente? Vamos continuar. Colocação pronominal. Então, essa colocação pronominal, ela tem nomes, né? Quando o pronome, olha aqui o me, quando o pronome vem antes do verbo, nós temos uma próclise. Quando o pronome está no meio, olha o me, está no meio do verbo, nós temos uma mesóclise. Quando ele está depois do verbo, nós temos uma ínclise. Então, vamos ver isso de perto, na frase. Olha aqui. Colocação pronominal. Os pronomes oblíquo-átonos me, ti, nos, vos, o, a, os, as, li, lis e si ligam-se ao verbo e podem ocupar três posições diferentes assim designadas. Próclise. O pronome se posiciona antes do verbo. Você localiza o pronome, se, que se. Ao verbo, recusa. Então, observem que o pronome ele está antes do verbo. Recusa e o se está antes. Então, neste caso, nós temos uma próclise. Porque, gente, eu gosto de associar, dizer assim para vocês, olha, próclise, porque o pronome veio primeiro. O que é primeiro? Ele vem antes do verbo. Então, próclise, porque ele veio primeiro, certo? Vamos localizar o pronome agora nessa segunda frase aqui. Ajudar-te-ei assim que puder. Observe que o pronome ele está no meio do verbo. O pronome está no meio do verbo. Quando o pronome se posiciona no meio do verbo, como esse caso aqui, então nós temos uma mesóclise. Olha, mesóclise, de meio, ele está no meio do verbo. No meio do verbo é uma mesóclise, ok, gente? Então, mais uma vez, para vocês não esquecerem, próclise, primeiro, o pronome está antes do verbo. Mesóclise, ele está no meio, o pronome está no meio, mesóclise. E o outro caso de colocação pronominal é a ênclise. O pronome se posiciona depois do verbo. Enviei-lhe
os documentos ontem. Então, observe que o li está depois do verbo. Então, neste caso, nós temos uma ênclise. Então, é muito fácil, gente. Colocação pronominal. São apenas 3 casos: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E a ênclise, o pronome vem depois do verbo. Mas isso é à toa, você pode colocar de qualquer jeito. Eu quero fazer uma próclise, e você já coloca uma próclise. Eu quero fazer uma mesóclise, e você já coloca uma mesóclise. Não, gente, a gente tem que obedecer a regras, ok? Vamos ver algumas regras básicas que a gente precisa aprender, né? Saber quando é que eu vou fazer uso de uma próclise, de uma mesóclise ou de uma ênclise. Bom, colocação pronominal, só mais uma vez repetindo, próclise antes do verbo. Não me ofertaste flores ontem. Então, olha aqui, ele está antes do ofertaste. Mesóclise no meio do verbo. Ofertar-me as flores ontem. Flores amanhã. Ontem, né? Falando do ontem ainda da primeira frase. Amanhã. Então, observe que o pronome está no meio do verbo. Depois a gente vai aprender como é que a gente faz uma mesóclise. Só dizendo aqui para vocês, né? Ofertarás flores amanhã, né? O me fica bem no meio, ele fica logo depois do verbo no infinitivo. E a ênclise depois do verbo. Oferta-me flores hoje, certo? O me está depois do verbo, que é o verbo oferta. Então, eu disse para vocês, é à toa, a gente pode sair colocando, eu quero fazer uma mesóclise, porque mesóclise é diferenciada, eu posso fazer uma mesóclise de jeito nenhum, a gente tem que obedecer a regras, né? Então, ocorre próclise. Quando é que ocorre próclise? Diante de palavras negativas. Ninguém, jamais, né? Nunca... Diante de palavra negativa, ninguém. Jamais, nada, nunca, né? Pronome aí também, né? Então, vamos ver, olha. Não lhe perguntei isso. Então, professora, eu poderia colocar, não perguntei-lhe isso de jeito nenhum. Por quê? Porque o advérbio, ele atrai a próclise, ele pede imediatamente o pronome. Por isso, não lhe perguntei isso. Jamais me disseram tudo. Olha, o jamais, o advérbio pede imediatamente, jamais. O pronome pede imediatamente, ninguém se entendeu na reunião. Ok, gente? Então, nestes casos, não resta dúvida, é próclise, porque essas palavras pedem imediatamente o pronome ali, bem próximo deles. Diante de pronome substantivo, algum, algo, tudo, pouco, muitos... Alguém nos viu perto da escola, alguém nos viu, alguém já pediu, alguém viu-nos, está errado, porque o alguém é o pronome que pede imediatamente o outro pronome, certo? Algo nos emocionou naquela festa, algo nos emocionou, próclise, né? Então, o que vai acontecer? O verbo vai estar depois do pronome, o pronome vai estar antes do verbo, por isso é uma próclise. Diante das palavras que, qual, se, quando, como, onde, porquê, né, separado junto, quanto. Falarei com quem te convidou. Se me deixarem falar, direi tudo. Todas essas regras aí estão na gramática de vocês. Vocês peguem a gramática e aprendam as regras da próclise. É a que tem mais regra, a que mais existe é a próclise. Diante de advérbio em geral, de todos os advérbios, já disse ainda para vocês, né? Nunca, jamais, todos. Ontem me telefonaram. Jamais você poderia dizer assim, ontem telefonaram-me, aplicando uma ênclise. Não, porque o advérbio, ele pede logo o pronome, ele pede uma próclise, ele pede que o pronome venha antes do verbo, ele pede que esse pronome venha antes do verbo, certo? Realmente a encontrei presa. Jamais você poderia dizer, realmente encontrei-a presa. Não podia. Por quê? Porque todo advérbio pede próclise. Bom, diante de frases exclamativas, interrogativas e optativas, quantas frutas se estragaram hoje?
Ó, frase exclamativa. Por que te irritas? Frase interrogativa. Que Deus te abençoe. Frase optativa. Então, neste caso, todas é preciso que se faça o uso da próclise. O que é a próclise? É o pronome antes do verbo. Se estragaram hoje. Te irritas. Te abençoe. Então, isso é próclise. Diante de gerúndio precedido de preposição em. Em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Em se tratando, né? Olha aqui, o em, aí ele já pede logo a próclise. Diante de condição subordinativa, confesso que a ajudei bastante. Embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Então, olha, as condições subordinativas também, elas pedem a próclise. Bom, então, mesóclise. Só lembrando a vocês que os casos, né, são muitos casos de próclise. Mesóclise não, mesóclise são bem poucos. Vamos ver agora. O rapaz diz assim: e quando atingirmos o pico da crise, quadruplicá-la-emos. Opa, quem falava muito, gente, fazia uso da mesóclise, né? A pessoa muito culta, né? As pessoas cultas costumam fazer uso da mesóclise, porque a mesóclise ela é muito complicada, certo? Você aplicar um pronome no meio do verbo, né? Então a gente viu muito isso, muito na fala do presidente, o ex-presidente do Temer. O Temer faz um uso de uma mesóclise de invejar qualquer falante, certo? Bonito. Aí ele saiu logo depois do presidente Lula e ele quis mostrar que tinha letra, né? Que era uma pessoa bastante letrada, e aí ele começou a fazer uso da mesóclise, porque ela é prática, né? Quando o falante ele tem o costume, ele tem o hábito, né, de estar aplicando essa mesóclise. Vamos ver esses casos dessa mesóclise. A mesóclise ocorre em 2 casos somente. Olha, com verbo no futuro do presente e com verbo no futuro do pretérito. Regra básica, desde que não haja caso de próclise. Ok? Bora lá. Então, mesóclise, vamos bem devagarinho. Quando é que se utiliza essa mesóclise? Com verbo no futuro do presente. Olha, dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. Com verbo no futuro do pretérito. Dar-te-ia minha paixão, se não fosse arrogante. Então, quando é que nós vamos usar a mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou quando o verbo estiver no futuro do pretérito, desde que não haja caso de próclise. Olha, dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. Se por um acaso que antes daqui tivesse um advérbio, por exemplo, jamais, tivesse jamais, eu jamais poderia dizer assim, jamais dar-te-ei o meu amor quando quiseres. Por quê? Porque o advérbio, ele pediria imediatamente o pronome. Então, seria, jamais te darei meu amor quando quiseres. Ok, gente? Então, lembrando a vocês, quando é que se usa mesóclise? No futuro do presente e no futuro do pretérito. Quando vier no início da frase, olha, o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. Ok? Apenas nesses 2 casos é que se faz o uso da mesóclise. Então, lembrando, como se faz o uso da mesóclise? Olha, esse verbo seria, darei meu amor a ti, quando quiseres. Então, olha, pega o verbo, coloca o verbo no infinitivo, dar. Corta o verbo, coloca o pronome e o restante. Dar-te-ei. Darei-te. Certo? Então, dar-te-ei. Dar-te-ia. Daria-te. Mas como a frase começou com o verbo no futuro do pretérito, eu vou aplicar uma mesóclise. Dar-te-ia. Lembrando, não podemos começar frase com pronome oblíquo. Nunca. Certo? Terminantemente proibido na escrita. Na fala pode. Certo? Na fala pode. Te darei. Me empresta o teu lápis na fala. Na escrita, não. Empresta-me, certo? Na escrita,
Não, gente. Por isso a gente tem que aprender essas regras. É tanto que essas regras de colocação pronominal, todos os testes que vocês forem fazer, vocês vão encontrar essa regra de colocação pronominal, porque ela é muito exigida na redação, tá bom? É por isso. É básico. Mesóclise, só para a gente entender mais essa mesóclise que eu estava falando para vocês, são apenas 2 casos, mas a gente precisa ficar atento. Olha, quando o pronome está no meio do verbo, é uma mesóclise. Essa colocação pronominal ela é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Entregar-te-ei os documentos hoje. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Ok? Verbo no futuro do presente e futuro do pretérito. Observação. Opa, o ozinho aqui foi comido aqui. Observação. Havendo palavra que exija próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. Exemplo, olha aqui, olha. Não te entregarei os documentos hoje. Por que não foi não entregar-te-ei? Porque o advérbio pede imediatamente o pronome te. Olha, não te entregarei os documentos hoje. Porque se não tivesse o te, aliás, se não tivesse o não, aí seria entregar-te-ei os documentos hoje, certo? Se não tivesse o não, mas como tem o não, e o não é um advérbio, ele pede imediatamente o pronome. Não te entregaria os documentos hoje. Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Aqui, ó, no começo, entregar-te-ei, dar-lhe-iam. Mas se ele estiver lá no meio da frase, né, olha, seus amigos lhe dariam nova oportunidade, porque está lá no meio da frase, né? Seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade. Não é obrigatório. Pode ser, você pode escrever? Pode, mas não é muito correto. Só é correto quando está no início da frase. Seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade. Ok, gente? Bom, agora nós vamos ver o caso de ênclise também. Me diga uma coisa. Olha o que ele fala. Ele começa uma frase com pronome oblíquo. É terminantemente proibido você começar uma frase com pronome oblíquo. Não esqueçam disso. Rapazinho aqui, leitor, diz assim, ele diz, me diga uma coisa. E o leitor ali diz, o correto é, diga-me. Ah, me desculpe. Me desculpe, olha, tá, me desculpe. Ele começou uma frase novamente, depois da vírgula começa a frase, né, gente? Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. E ele se zanga, sai de dane-se. Agora acertou, né? Dane-se, agora que ele aplicou, ele não começou. A frase com pronome oblíquo. E ele agora acertou. Piadinha, brincadeirinha, para vocês entenderem essa colocação pronominal. Ocorre ênclise. Então, quando é que ocorre ênclise? Em frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia a oração com pronome átono. Gente, nós não podemos começar uma frase com pronome átono. Justificou-nos sua ausência à reunião. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, deixe-o na gaveta do armário. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido da preposição em, não se aplicou, deixando-nos apreensivos. Se o verbo estiver no infinitivo, impessoal, vai acompanhar-me até o aeroporto. Até o aeroporto? Colocação dos pronomes pessoais oblíquo-ato em locuções verbais. Verbo auxiliar mais gerúndio. Sem partícula atrativa, o pronome se une ao primeiro ou segundo verbo. Olha, quando tem uma locução verbal. As visitas foram-se retirando. Ou as visitas foram retirando-se. Ok? Um ou outro é aceitável. Bom, mas o que diz alguns poetas, né, alguns autores clássicos da literatura sobre essa colocação pronominal? Eles fazem uma brincadeira. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração com pronome oblíquo, que eu disse para vocês. Veja, no entanto, no texto a seguir, o que o escritor modernista Oswald de Andrade pensava a respeito dessa regra gramatical. Ele escreveu esse texto, se danou com essas regras de colocações e ele fez essa brincadeira. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Márcio Bonegro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Brincadeirinha aí do, né? Aí
Para alimentar ali diz assim, fui enganada a minha vida inteira. Errado. Te amo. Incorreto. Amo-te. Correto. É inadequado iniciar uma frase com pronome oblíquo. Isso, gente, na escrita, viu, gente? Já disse para vocês que na fala, na linguagem coloquial, a gente é aceitável. A não sei que vocês estejam, dependendo também de onde você estiver, mas vocês sabem que eu já disse para vocês que a gente é preciso que a gente esteja adequando a linguagem da gente. A gente tem que saber com quem a gente está falando e vai fazendo essa adequação da linguagem, correto? Então, só não esqueçam disso. Começar a frase com pronome oblíquo está errado, certo? Na escrita, na fala a gente vai dando um jeitinho e vai falando, tá bom, gente? Então, te amo, incorreto. Amo-te é a forma correta. Só lembrando, a não ser que você diga eu te amo, porque você começou com o pronome do caso reto, aí pode, certo? Mas o te amo, começar com o pronome do caso oblíquo, aí não pode. Colocação pronominal, amo-te, é enclítico. Eu te amo é um proclítico, o pronome vem antes do verbo, é um proclítico. Amar-te-ia é um mesoclítico. A gramática não limitará o meu amor. Né? De todo jeito, ele diz de uma forma no ênclise, no próclise e no mesóclise. Bom, identifique a colocação pronominal e justifique a regra, já foi colocado. Autorizaram-me a entrar. Então, aqui tem uma ênclise, pois pronome oblíquo não pode iniciar a frase. Jamais seria me autorizaram a entrar. Jamais. Então, por que é uma ênclise? Porque a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Não te metas nisso. Por que aqui tem uma próclise? Por que o pronome veio antes do verbo? Tem uma próclise, pois há uma palavra negativa na frase. Então, essa palavra negativa, esse advérbio, ele pediu imediatamente o pronome. Amai-vos uns aos outros. Aqui acontece uma ênclise depois do verbo, pois pronome oblíquo não pode iniciar a frase. Então, vos amai, né? Não pode. Então, depois. Organizar-se-á uma equipe. Mesóclise, pois há um pronome oblíquo ao lado de um verbo no futuro do presente. Organizará, né? Então, organizar-se-á uma equipe. Todos o admiraram. Todos o admiram. Próclise, pois há um pronome indefinido na frase, todos, então ele pede logo o pronome. Sustive-a na palma da mão. Ênclise, pois pronome oblíquo não pode iniciar frases. E assim vai. Oba, oba! Aprendi a regra, amo-te. E agora, muito fácil, hora da tarefa, enquanto a regra está novinha aqui na mente.